Então, dando sequência ao estudo de capacitância e energia eletrostática, nós vamos começar a nossa aula de hoje revisando os 3 sistemas que nós começamos vendo em nossa primeira aula. São eles: o capacitor de placas paralelas, o capacitor cilíndrico e o capacitor esférico. O que nós aprendemos? Se nós tivermos 2 placas planas de forma quadrada ou esférica, eu acabei desenhando-as aqui de forma retangular, cada placa com uma certa área que nós chamamos de A, com um rótulo P de placa. E se sobre cada uma delas nós depositarmos respectivamente uma carga mais Q e uma carga menos Q, separadas por uma distância D, nós mostramos que a diferença de potencial da placa positiva medida em relação à placa negativa, uma grandeza, portanto, positiva por definição, será exatamente igual a 1 por ε0. ε0 aqui nos diz que o meio que preenche a região entre as placas é o vácuo, vezes o módulo da carga Q, isso aqui é o valor absoluto da carga Q depositada em cada uma das placas, vezes a distância que a separa dividido pela área de cada uma delas. Bom, o que nós propusemos como uma maneira de raciocinar em relação à noção de capacitância? Vamos trocar a geometria do sistema? Sim, nós podemos agora imaginar um arranjo de placas condutoras coaxiais com geometria cilíndrica, onde nós temos uma casca cilíndrica interna, onde existe uma carga mais Q, uma casca cilíndrica externa, onde existe uma carga menos Q. Este arranjo é caracterizado por um certo comprimento L, onde esse comprimento L é muito maior do que o raio característico das cascas. E nós mostramos que a diferença de potencial da placa positiva em relação à placa positiva é a casca interna, placa negativa que é externa, igual a 1 por ε0, carga Q, o valor absoluto da carga presente em cada uma das placas, dividido por 2π vezes L, o comprimento justamente desse arranjo, ln de B sobre A. Como o raio da casca externa, que é B, é maior do que o raio da casca interna, que é A, este fator é um fator numérico puro, isso aqui é um número puro, porque B sobre A é dimensional, ln de B vai dar justamente um número puro, e ele é o quê? Um número positivo. Ok? Então isso demonstra que, novamente, a consistência com o fato de que esta diferença de potencial deve ser um número positivo. Por fim, nós trabalhamos com uma geometria esférica, onde nós consideramos uma casca condutora interna de raio R1, cercada por uma casca condutora de raio R2, ao longo da superfície da casca interna, novamente, uma carga mais Q, ao longo da casca externa, uma carga menos Q, sempre a carga uniformemente distribuída, e nós mostramos que a diferença de potencial da placa positiva a partir da placa negativa era dado por 1 por ε0, 1 sobre 4π, R2 menos R1, dividido por R2 vezes R1. Há um pequeno detalhe aqui, faltou a carga Q. Então, isso aqui é carga Q por 4π, R2 menos R1, R2 vezes R1. Portanto, nós estamos aprendendo exatamente o seguinte: tão maior será a diferença de potencial da placa positiva medida a partir da placa negativa, quanto mais carga nós depositarmos sobre as placas. Ora, nós podemos observar que existe literalmente uma proporção entre a carga que eu deposito e a diferença de potencial que se instala entre as placas. Esta razão entre a carga, o valor absoluto da carga depositada justamente nas placas, pela diferença de potencial entre elas, aqui no caso V, uma grandeza positiva definida, porque ela é definida como potencial da placa positiva em relação ao da placa negativa. É importante que esta razão está sendo definida de tal forma que ela será sempre um fator positivo, ok? Nunca, se você calcular a capacitância, esse é o nome técnico desta razão que nós estamos colocando aqui, se você obtiver uma capacitância negativa, algo não vai bem. Para o capacitor de placas paralelas, isto é ε0, área das placas dividido pela distância que a separa. Na verdade, aqui o correto é falar área de cada placa. A capacitância no caso cilíndrico claramente torna-se ε0, 2π vezes o comprimento do arranjo,
dividido por ln de B sobre A. E por fim, a capacitância no caso esférico é claramente ε0, que multiplica 4π, R2 vezes R1, dividido por R2 menos R1. Ao observarmos essa terceira coluna, que estabelece justamente as diferentes razões entre a carga acumulada em cada placa de cada um desses capacitores, pela diferença de potencial que surge entre estas placas, nós podemos claramente observar que C igual a Q sobre V depende exclusivamente de 1. Ambos, em cada um dos casos, ou melhor, em todos eles, nós observamos que esta razão depende do meio que preenche a região entre as placas. Do meio que preenche a região entre as placas. C é proporcional a ε0, porque o meio que preenche a região entre as placas em cada um dos capacitores que nós acabamos de estudar, por hipótese nesse momento, é o vácuo. Na sequência dos acontecimentos, nós vamos considerar a introdução de um meio material na região entre as placas, em especial um meio não condutor. Todo sistema que não conduz eletricidade, nesse curso, nesse momento, será chamado de um meio dielétrico. Exemplo, borracha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar como um meio não condutor reage à introdução de um campo elétrico em seu meio, ok? Em seu miolo, em sua região. Mas esse é um tópico que fica para a próxima aula ou para as próximas aulas. Nesse momento, nós podemos fazer essa afirmação sem medo de sermos felizes. O segundo ponto que fica evidente a partir desta coluna da nossa tabela é que claramente essa razão Q sobre V, ou a capacitância, como assim nós estamos chamando, depende exclusivamente do fator geométrico, ou seja, da geometria com a qual essa carga mais Q e essa carga menos Q encontram-se configuradas no espaço. Então, C igual a Q sobre V depende exclusivamente de geometria de arranjo. Agora aqui nós vamos abrir chaves das placas ou das cargas, porque como as cargas estão depositadas sobre as placas, claramente as duas expressões aqui acabam sendo corretas, ok? Bom, se isso é assim, nós temos aqui a noção mais básica a respeito dessa grandeza que nós chamamos de capacitância, ok? E cabe a seguinte pergunta: qual é a unidade que se usa no sistema internacional para medir capacitância? Se nós raciocinarmos com o sistema internacional de unidades, a unidade de capacitância é facilmente visualizável. Ela será a unidade de carga elétrica dividida pela unidade de potencial eletrostático. Esta unidade é coulombs por volts. Portanto, a rigor você pode denotar justamente a unidade de capacitância por C sobre V, utilizando obviamente a notação usual. Lembrando que 1 volt é 1 joule por coulomb, nós também podemos escrever a unidade de capacitância como sendo coulombs por joule por coulomb, e isso, portanto, fica coulomb quadrado por joule. Ora, esta unidade recebe um nome especial no sistema internacional. Ela é chamada de Farad, em homenagem ao físico britânico Michael Faraday. O seu símbolo para o sistema internacional é um F maiúsculo, e portanto fica subentendido que 1 farad é igual a 1 coulomb por volt, que é exatamente igual a 1 coulomb quadrado por joule, ok? Agora eu diria que é extremamente interessante que o sujeito preste atenção num detalhe relativamente simples. Voltando à nossa tabela, fica trivial observar que capacitância é dado por ε0 vezes um termo que tem sempre unidade de comprimento. A área das placas dividido pela distância entre elas terá unidade de comprimento.
2π vezes o comprimento do arranjo, né, dos cabos coaxiais que formam justamente esse capacitor cilíndrico terá unidade de comprimento, lembrando que ln de B sobre E é um termo adimensional. 4π raio 2 vezes raio 1 dividido por R2 menos R1 terá unidade de comprimento. Portanto, capacitância é ε0 vezes algo que tem unidade de comprimento. Nós vamos escrever aqui L do inglês length, que significa comprimento. Significa que ε0 no sistema internacional, cujo valor numérico é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, também pode ser escrito como farads, que é a unidade de capacitância no sistema internacional, por metro. Então, é uma pequena sutileza que nos ensina a visualizar a permissividade elétrica do vácuo, escrita, além de suas unidades usuais, também em unidade de capacitância por unidade de comprimento. Como veremos no estudo dos dielétricos, o estudo da permissividade elétrica de um dado meio material é usualmente feito utilizando capacitores. E, portanto, é interessante observar justamente que essa é uma das unidades utilizadas para expressar essa grandeza na literatura. Então, como acabamos de ver, a permissividade elétrica do vácuo pode ser escrita em unidades de capacitância, como 8,85 vezes 10 na menos 12 farads por metro. Agora, eu convido os senhores para observar um ponto extremamente relevante. Que ponto é esse? Cuidado com as unidades de capacitância. Nós já falamos aqui sobre unidades e como você deve prestar atenção nas potências de 10. Com capacitância, isso não é diferente. Vamos supor, um cenário aqui ilustrativo. Você é um aluno de engenharia, vai fazer uma iniciação científica no laboratório que mede permissividades elétricas de vários materiais. Caracterizar como é que um material responde a um campo elétrico externo é algo relativamente interessante no contexto da engenharia. E aí o seu orientador, ele fala para você que você vai usar um capacitor de placas paralelas com os seguintes parâmetros. Você vai usar um capacitor cuja distância entre as placas é da ordem de 1 milímetro. Em princípio, você vai trabalhar com uma capacitância de 1 farad, ok? E, obviamente, para calibrar esse capacitor no primeiro momento, você vai considerar vácuo entre as placas. Portanto, o ε0 que se encontra aqui. E o seu orientador te dispõe com uma certa verba para comprar o material condutor, supondo que você já tem justamente a fonte externa, a bateria que vai alimentar esse sistema. Esse é um outro assunto que nós veremos no momento posterior do nosso curso. O que nos interessa aqui é, se isso for assim, qual deve ser a área das placas que você vai ter que comprar ou construir? Você tem todos os dados aqui para poder desenvolver esse raciocínio. Olhando aqui para o lado, nós observamos que a área das placas de um capacitor de placas paralelas pode ser calculada via capacitância vezes distância entre as placas dividido por ε0. Com esses parâmetros, nós temos 1 farad de capacitância vezes 10 na menos 3 metros de distância entre as placas, dividido por 8,85 vezes 10 na menos 12 farads por metro. Puxa vida, farad corta com farad, metro sobre o inverso de metro vai nos dar metro ao quadrado, e eu garanto para você, 10 na menos 3 vai cortar com esse 10 na menos 12, e o resultado numérico que você obterá ao fazer essa conta é 1,129 vezes 10 elevado a 8 metros quadrados. Então, você tem 1,12 ou 1,3 vezes 10 elevado a 8 metros quadrados. 10 elevado a 8 metros quadrados, eu tenho certeza, não é algo que as pessoas têm na sua cabeça de forma clara o que seja. Então, vamos reescrever esse resultado assim. Vou pegar esse sujeito e vou escrever como 1,12 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo metros, vezes 10 ao cubo metros. 10 ao cubo metros, para quem tem uma certa noção básica, isto é 1 quilômetro, que multiplica 1 quilômetro.
1,12 vezes 10 ao quadrado nos diz, portanto, que a área das placas do seu capacitor de iniciação científica deve ser, portanto, 112 quilômetros quadrados, o que é aproximadamente considerar uma placa quadrada de 10 quilômetros por 10 quilômetros de lado. Traduzindo, o seu projeto de C morreu no projeto, porque você nunca vai construir, pelo menos sob condições normais de temperatura e pressão, um capacitor de placas paralelas com 10 quilômetros de lado, né, considerando uma placa quadrada. Por que isso é importante? O erro de projeto está aqui na capacitância que você está querendo trabalhar. Capacitância de 1 farad. Observe que a capacitância se encontra no numerador, e o recado importante que eu gostaria que ficasse aqui para você que está assistindo isso é: a capacitância normalmente é fornecida em microfarads, ou seja, 10 na menos 6 farads, nanofarads, portanto 10 na menos 9 farads, ou picofarads, 10 na menos 12 farads. Portanto, se você encontrar uma capacitância de 1 farad ou maior do que isto, desconfie, ok? A chance de você estar diante de algum dado espúrio é muito grande ou não realizável na natureza, se o cálculo que você está fazendo tem algum compromisso com alguma realização prática. Acabamos de ver o conceito de capacitância e nós vamos fazer uso desse conceito para aprender a calcular a energia eletrostática que nós temos numa dada configuração de cargas elétricas. Antes, no entanto, para podermos entender como procedemos o cálculo da energia eletrostática, nós vamos trabalhar com uma analogia gravitacional. A ideia relevante aqui é exatamente a seguinte: eu tenho energia eletrostática quando eu tenho uma configuração de cargas. Nós teremos uma energia gravitacional quando nós tivermos uma configuração de massas. Então, eu vou trabalhar com a seguinte ideia. Eu vou considerar aqui um eixo Z. Eu vou considerar que exatamente aqui, nesse nível 0, eu tenho uma massa M1, uma massa M2, uma massa M3, e eu desejo pegar cada uma dessas massas e colocar cada uma delas em uma dada prateleira que se encontra a uma dada altura H em relação ao nível em que essas massas originalmente se encontram. Para estabelecer o problema de uma forma relativamente simples, nós vamos supor que existe um campo gravitacional G dirigido no sentido positivo para o negativo do nosso eixo Z, da nossa orientação do sistema de coordenadas, e esse campo G possui uma certa magnitude, se for em nível do mar, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e como podemos perceber, esse campo gravitacional está orientado no sentido negativo do eixo Z. Bom, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é calcular quanta energia eu preciso gastar para pegar a massa M1, colocar nessa altura H, pegar a massa M2, colocar nessa altura H, pegar essa massa M3 e colocar nessa altura H. Ok? Tranquilo, né? Bom, nós temos aqui duas entidades com as quais nós vamos raciocinar. Que entidades são essas? Em primeiro lugar, nós temos o campo G. Eu não tenho como desligar a gravidade. Em verdade, se eu desligasse a gravidade, essas massas provavelmente ficariam flutuando por aí. E no mundo ao nosso redor, a gente não vê normalmente as massas M1, M2, M3 flutuando por aí. Além disso, eu terei um outro objeto, uma outra entidade a explorar. O agente externo. Quem é o agente externo? Ora, se eu pegar a minha massa M1, colocá-la a uma dada altura e soltá-la, ela vai desenvolver um movimento de queda livre. Nós sabemos disso, isso é intuitivo. Agora, por ação espontânea, essa massa M1, essa massa M2 e essa massa M3 jamais irão justamente se encaixar na nossa prateleira a uma altura H. Um agente externo precisa vir até aqui
e realizar um trabalho. Na prática, ele vai realizar uma força que vai deslocar cada uma dessas massas rumo à posição que eu desejo colocá-las, ou seja, logo acima na posição da prateleira, ok? Bom, o que nós sabemos? Se as massas M1, M2 e M3 funcionam como massas teste, partículas teste, a força que o campo realiza sobre cada uma dessas partículas é igual à massa da jésima partícula vezes o campo gravitacional que atua sobre cada uma delas. Isso nós podemos afirmar sem medo de sermos felizes, porque é a própria definição de partícula teste, ok? O trabalho realizado pelo campo, justamente para pegar qualquer uma dessas partículas de massa M1, M2, M3 e levar até a altura H, é dado por integral da força realizada pelo campo escalar dl da posição z igual a 0 até a posição z igual a h. Isso nós podemos escrever sem medo de sermos felizes. Então nós temos aqui trabalho realizado pelo campo igual a integral de z igual a 0 até z igual a h de massa j, G na direção do versor K com sentido negativo, escalar. Quem é este dl que aqui se encontra? Se eu pegar a minha massa M1 e desenvolver qualquer trajetória do seu ponto inicial até o seu ponto final, né, uma trajetória qualquer, o trabalho realizado pelo campo gravitacional será exatamente o mesmo, porque o campo gravitacional é conservativo. Nós vimos isso aqui nas primeiras aulas do nosso curso. Portanto, aqui está o dl, né, visualmente mostrado, associado ao desenvolvimento da nossa massa M1. Esse dl na sua forma mais geral, nós já vimos isso aqui, escrito em coordenadas cartesianas por conveniência, é dado por um dx na direção de I versor, dy na direção de J versor, mais um dz na direção de K versor. Claramente, graças a esse produto escalar, exclusivamente o deslocamento em z é que importa. Então, isso pode ser escrito como um K versor dz, e isso acaba sendo igual a menos massa da jésima partícula vezes magnitude do campo, o sinal de menos que aqui está veio daqui, K escalar K vale 1, integral em dz de 0 a h, essa integral é exatamente igual à altura que eu vou elevar, a massa mj, e portanto o trabalho realizado pelo campo é igual a menos massa da jésima partícula g vezes h. Oh, puxa! Pensemos, o trabalho realizado pelo campo é negativo, e ele tem que ser. Por que o trabalho realizado pelo campo tem que ser negativo? Porque em qualquer ponto da trajetória que eu considero, eu vou observar que a força realizada pelo campo está sempre no sentido contrário ao deslocamento que a partícula exerce entre o seu ponto inicial e o seu ponto final. Seguindo nesse nível de raciocínio, eu chamo a atenção para o fato de que, sob a ação do campo, nenhuma dessas partículas, seja a partícula 1, a partícula 2 ou a partícula 3, se deslocarão para a prateleira a uma altura h. Quem efetivamente vai pegar cada uma dessas partículas e colocá-las a uma altura h será, obviamente, o agente externo. E qual é a força que o agente externo fará para isso? O agente externo fará uma força exatamente igual à força que o campo exerce, mas com um sentido contrário. Se isso for assim, você vai repetir este cálculo que nós acabamos de fazer, basta trocar o sinal desse sujeito, e você vai descobrir que o trabalho realizado pelo agente externo será exatamente igual a mais massa da jésima partícula GH. O que você está vendo aqui é simplesmente uma manifestação da conservação de energia. Agora lembremos, nós mostramos que um campo conservativo obedece à seguinte relação. Se eu tiver uma dada partícula teste se deslocando de um ponto inicial A até um ponto final B,
sob a ação de uma força conservativa, né? Para cada ponto dessa trajetória existe uma força colocando essa partícula em movimento. Vale a seguinte relação: trabalho realizado entre A e B é exatamente a integral entre A e B de F escalar dl, e isso era dado pelo negativo da energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A, e isso é exatamente igual ao negativo de variação da energia potencial dessa partícula enquanto ela se desloca entre A e B. Se F for a força do campo, né, porque conservativo é o campo, o agente externo não é conservativo ou não. A sua força, se for comparado do campo, nós podemos fazer esse nível de raciocínio. O que nós temos aqui? Que o trabalho realizado pelo campo é o negativo da variação de energia potencial associada a este campo. Portanto, de acordo com o raciocínio que acabamos de desenvolver, nós podemos concluir que o trabalho realizado pelo agente externo é um negativo do trabalho realizado pelo campo, onde este sinal negativo representa o fato de que, enquanto o agente externo faz força num sentido, a força que o campo estará realizando sobre a partícula teste estará atuando no sentido contrário. No entanto, da teoria de campos conservativos, nós mostramos que o trabalho realizado pelo campo é um negativo da variação de energia potencial. Portanto, isto fica igual a menos variação de energia potencial do campo gravitacional. E, portanto, nós concluímos que o trabalho realizado pelo agente externo nada mais é do que a variação de energia potencial associada ao campo. Nesse caso, o campo gravitacional. Fisicamente, o que isto significa? Significa que o trabalho que o nosso agente externo está realizando para levar a massa 1, a massa 2 e a massa 3 para uma altura h está sendo convertido em energia potencial gravitacional. Ou, em outras palavras, todo o trabalho que o meu agente externo está realizando está sendo transformado numa energia que está armazenada naquela configuração de massas. No caso específico que nós estamos estudando, o agente externo vai levar a massa M1 para a altura H, portanto aqui ele terá uma energia M1GH. Ele vai pegar a massa M2, vai colocá-la numa altura H e terá uma energia M2GH. Fará isso com a massa M3 e aqui ele terá uma energia M3GH. Significa que o trabalho total realizado pelo agente externo para construir esta configuração de massas será M1 mais M2 mais M3, tudo isso que multiplica MGH, isto nada mais é do que a energia potencial gravitacional que estará armazenada nesta configuração de massas, modelo que nós estamos usando para introduzir a noção de como eu raciocino para calcular a energia eletrostática de uma configuração de cargas elétricas. O que tem que ficar extremamente claro em relação ao raciocínio que nós vamos fazer na sequência: o agente externo realiza trabalho e o trabalho que ele realiza para construir a configuração de massas torna-se energia potencial, ou no caso energia potencial gravitacional, como toda energia potencial, uma energia armazenada, uma energia que fica armazenada no meu sistema. Aqui eu estou falando de energia gravitacional, agora eu vou falar de energia associada a uma configuração de cargas elétricas estáticas, portanto uma energia eletrostática. Agora que nós vimos uma pequena noção gravitacional, né, de como eu armazeno energia numa configuração de massas, e eu prefiro começar com essa forma de atacar o problema de cálculo da energia eletrostática armazenada numa configuração de cargas elétricas, porque qualquer pessoa consegue visualizar o que é pegar três massas, três pedaços de giz e colocar sobre uma carteira, sobre uma mesa. Normalmente as pessoas não veem cargas elétricas, eu espero que não vejam. Se você está vendo cargas elétricas, visite o seu médico ou preste atenção no seu café da manhã. O que me interessa aqui é exatamente o seguinte: nós vamos começar considerando
duas placas condutoras. Se você quiser ter uma visão melhor aí, mais visual do problema, placas quadradas, nós vamos considerar essas placas planas e paralelas, no melhor estilo de um capacitor de placas paralelas, ambas separadas por uma certa distância d, que permanecerá fixa. O nosso universo é feito exclusivamente dessas placas condutoras. Nós vamos pegar um relógio e vamos marcar aqui um instante t igual a 0. Nós vamos configurar duas grandezas ao longo do processo que nós vamos estudar agora. Que grandezas são essas? Nós vamos considerar a quantidade de carga que nós vamos acumular na placa de cima. Nós vamos chamar sugestivamente essa quantidade de carga de Q+, e nós vamos fazer isso em função do tempo. E vamos também monitorar a quantidade de carga presente na placa de baixo, sugestivamente denotada por Q- de T. Ok? Bom, nesse momento em T igual a 0, as placas são ambas neutras. Portanto, eu posso dizer que Q+ em 0 vale 0 e Q- em 0 vale 0. Se você não tem nenhuma carga em excesso acumulada na placa de cima ou na placa de baixo, você pode seguramente afirmar que o campo elétrico entre essas placas vale 0 e intuitivamente você pode afirmar que a energia potencial eletrostática armazenada nesta configuração de cargas é 0, porque eu não tenho configuração de cargas alguma nesse instantâneo do meu sistema. Nós vamos usar a letra U para denotar energia eletrostática. Ok? Apenas para fixar a notação e não seguir em frente sem um mínimo de definições básicas associadas. Acho que até aqui nós temos apenas noções básicas e relativamente simples, e agora começa o nível de abstração que nos interessa para poder visualizar como é que eu calculo a energia eletrostática armazenada numa configuração de cargas. Para compreender isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é construir uma configuração de cargas elétricas. Como é que eu vou fazer isso? Eu agora vou olhar o mesmo sistema, mas num instante t, obviamente posterior ao instante inicial em que ambas as placas estão neutras. Então, está aqui a minha placa de cima, aqui embaixo encontra-se a minha carga de baixo, a minha placa, desculpe, carga, perdão pela expressão, me confundi nas palavras. Como é que eu vou construir esta configuração de cargas? Eu vou raciocinar da seguinte forma, lembrando a exposição anterior. Nós temos exclusivamente duas entidades para raciocinar: o campo e o agente externo. Eu posso imaginar que o meu agente externo virá até a placa de baixo e vai pegar uma carga teste positiva. Aqui está uma carga positiva, uma negativa. Normalmente essas duas cargas estão superpostas no espaço de tal forma que a placa aparece como eletricamente neutra para nós. Mas eu posso imaginar que o meu agente externo vem aqui, ele pega esta carga teste mais que teste, né, uma carga infinitesimal, e ele vai deslocá-la da placa de baixo para a placa de cima. Portanto, depositando essa carga teste na placa de cima e deixando na mesma posição que esta carga ocupava uma carga igual, mas de sinal contrário. O que eu estou fazendo? Eu estou separando as cargas que antes estavam superpostas na placa de baixo. Pergunta: qual é o trabalho que o agente externo executa para levar esta única carga para a placa de cima? 0. E por que ele gasta um trabalho 0? Porque não existe um campo elétrico na região entre as placas, justamente para fazer força no sentido contrário do deslocamento. Isso às vezes é difícil de abstrair, mas é exatamente o que nós estamos fazendo aqui.
Mas o nosso agente externo, obviamente, ele não deseja levar uma única carguinha. A partir do momento que ele concentrou uma primeira carga na placa de cima, existe, portanto, agora um campo elétrico na região entre as placas. Esse campo elétrico, ele pode ser minúsculo, mas ele existe. Vamos agora abstrair na situação em que o nosso agente externo leva mais uma carga, deixando outra de sinal contrário aqui, mais outra carga, deixando outra de sinal contrário aqui, de tal forma que, ao observar a configuração de cargas que existe no meu sistema, a carga Q mais no instante t, eu vou escrevê-la como mais Q, e a carga Q menos no instante t, eu vou escrevê-la como menos Q. Por que eu vou dizer isso? Porque se eu somar a carga que está presente na placa de cima com a carga total que está presente na placa de baixo, essa carga total é zero. O meu agente externo está apenas realizando o trabalho para segregar as cargas positivas das cargas negativas no meu sistema. Bom, se isto é assim, eu tenho um campo elétrico agora na região entre as placas, eu estou olhando um instantâneo do meu sistema. O que nós podemos afirmar? Que existe uma certa carga depositada entre as placas, existe um campo elétrico. E o que nós sabemos? Nós podemos demonstrar que o potencial da placa positiva, medido a partir do potencial da placa negativa, é igual para um dado instante t, uma dada configuração, ao módulo do campo elétrico que existe entre as placas, vezes a distância que separa as mesmas. Mais do que isso, nós acabamos de ver o conceito de capacitância, e nós podemos afirmar, sem medo de sermos felizes, que a capacitância desse sistema, nós acabamos de calculá-la, essa capacitância é ε0, área das placas, pela distância que as separa. Esta capacitância independe do tempo. Ela depende exclusivamente da geometria com a qual eu vou segregar as cargas e do meio que existe entre as placas. Portanto, nenhuma dessas grandezas no nosso contexto está variando com o tempo. E essa capacitância, definida como tal, é dada pela carga acumulada num certo instante t, dividido pela diferença de potencial que existe entre as placas para um dado instante t. Eu vou esperar um tempo que vai até o infinito. E quando eu esperar um tempo infinito, aqui está a minha placa de cima, aqui está a minha placa de baixo, e se eu esperar um tempo infinito, o nosso querido agente externo terá tempo suficiente para carregar completamente o capacitor, colocando no mesmo uma carga Qzão na placa de cima, uma carga menos Qzão na placa de baixo e constituir, portanto, o campo elétrico total que existirá na região entre as placas, atingindo, portanto, o regime estacionário no qual o meu capacitor já se encontra completamente carregado. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é justamente calcular a energia eletrostática que nós conseguimos construir graças ao trabalho do nosso agente externo. Desde o instante inicial em que essas placas condutoras encontravam-se eletricamente neutras. Então, o nosso agente externo foi colocando cada pequena carga da placa, deslocando cada pequena carga da placa de baixo para a placa de cima, segregando cargas de sinal contrário, deixando todas as cargas negativas na placa de baixo e placas positivas na placa de cima. Nós temos aqui, portanto, um instantâneo dessa situação, até a condição final. T indo para infinito significa que nós temos capacitor totalmente carregado. E na condição de capacitor totalmente carregado, eu pergunto: qual é a energia eletrostática total armazenada nesta configuração de cargas? O que nós sabemos até agora? Sabemos que o potencial eletrostático da placa positiva, medido a partir do potencial eletrostático da placa negativa, definido na notação que estamos usando nesse curso como sendo V, para
para um dado instante t, segundo a teoria que nós estamos estudando aqui da eletrostática, é igual ao negativo da integral, que vai da placa negativa até a placa positiva, do campo elétrico que existe no instante t que eu estiver considerando, produto escalar com o deslocamento que a carga teste realiza sob a ação desse campo. Bem, eu convido os senhores agora a raciocinar justamente com a situação do nosso instante intermediário que nós desenhamos aqui. Nós temos exatamente a configuração aqui para um dado instante t fixo, um instantâneo do nosso sistema. Eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma: eu agora, como agente externo, vou considerar imediatamente acima da superfície desta placa de baixo uma carga infinitesimal dq. E como agente externo, eu quero calcular, qual é o trabalho que o meu agente externo precisa fazer para deslocá-la até a placa de cima. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que a força realizada pelo campo é exatamente igual à carga teste multiplicado pelo campo num dado instante t, de acordo com o raciocínio que estamos fazendo. Portanto, nós podemos inserir essa expressão na equação de cima. Nós temos o negativo da integral, que vai da placa negativa para a placa positiva, da força realizada pelo campo escalar dl, dividido justamente pela carga infinitesimal que estamos deslocando da placa negativa para a placa positiva. Portanto, nós vamos multiplicar ambos os lados da igualdade pela nossa carga infinitesimal dq multiplica a diferença de potencial entre as placas para um instantâneo t, e isso é igual a, por favor, se nós observarmos o que sobrou ao lado esquerdo da igualdade, temos um negativo da integral da placa negativa para a placa positiva, da força realizada pelo campo projetada sobre justamente o deslocamento infinitesimal da nossa partícula, no caso uma carga teste. Isso nada mais é do que o negativo do trabalho realizado pelo campo. Como nós acabamos de ver na analogia gravitacional, isso é exatamente igual ao trabalho realizado pelo agente externo, que construiu a configuração de cargas. E, de acordo com a argumentação que nós acabamos de fazer, isto é exatamente igual à energia potencial eletrostática que acaba sendo armazenada na configuração de cargas. Portanto, nós podemos escrever sem medo de sermos felizes. Essa energia potencial eletrostática armazenada na minha configuração final de cargas é igual à carga infinitesimal dq, que estamos deslocando da placa de baixo para a placa de cima, vezes a diferença de potencial que existe entre as placas no instantâneo t. Ora, olhando para esta equação, isto é a carga Q presente na minha configuração de cargas, dividido pela capacitância do mesmo. O que há de interessante aqui? A capacitância claramente independe do tempo. Nós vimos aqui nesse curso que a capacitância para um capacitor de placas paralelas nada mais é do que ε0, área de cada placa dividido pela distância entre as mesmas. E essa grandeza independe do tempo. Portanto, o lado direito da nossa igualdade pode prontamente ser escrito como dq, que multiplica Q sobre C. E, claramente, cada vez que eu pego justamente uma certa carga dq e coloco na placa de cima, eu construo uma pequena variação da energia que eu coloco lá. O que eu vou fazer aqui, por favor? Na verdade, eu devo escrever exatamente assim. Cada vez que eu coloco uma carga dq, eu faço um pequeno trabalho infinitesimal que gera uma pequena variação dessa energia eletrostática. Esta é a equação mais correta. Para obter a energia da configuração total, eu preciso agora integrar esta equação. Como a minha variável de integração aqui é justamente a carga que eu tenho acumulada nas placas ao longo do tempo t, nós integramos em ambos os lados. Isso é uma integral da variação de energia eletrostática. A capacitância claramente independe da quantidade de carga que eu tenho acumulada, independe do tempo. Integral em Q
de que, se eu considerar a situação inicial, nós argumentamos que a energia eletrostática na configuração inicial deve ir a zero, porque eu não tenho carga qualquer. Na situação inicial, portanto, a carga Q presente nas placas é zero, até a situação em que eu construí a minha configuração total de cargas, portanto, eu escrevo isso como energia eletrostática final. Eu vou carregar este capacitor da situação em que a carga total é zero até a situação em que a carga total é Qzão. Esta integral fica simplesmente energia eletrostática final igual ao recíproco da capacitância. Esta integral me dá Q ao quadrado sobre 2 de 0 a Qzão, que multiplica Q quadrado sobre 2. Portanto, a energia eletrostática que nós vamos obter na configuração final de capacitor totalmente carregado é simplesmente dado pela carga total que entra no meu capacitor, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância do mesmo, que depende, novamente frisando, do meio que ocupa a região entre as placas e da geometria das mesmas. Acabamos de obter a seguinte expressão para energia eletrostática armazenada em uma configuração de cargas: U igual a Q ao quadrado por 2 vezes a capacitância do sistema. E nós obtivemos essa expressão considerando a carga de um capacitor de placas paralelas. Essa expressão, portanto, nos permite calcular U em função da carga presente em cada placa e da capacitância do sistema. Você ainda pode calcular a energia eletrostática armazenada num capacitor utilizando 2 outras relações. Nós lembramos que capacitância é carga pela diferença de potencial entre as placas. Se isto é assim, nós podemos calcular U igual a Q ao quadrado, dividido por 2 vezes Q pela DDP entre as placas. Portanto, esta carga cancela e isso nos dá 1/2 de Q vezes V. Nesta expressão, portanto, nós somos capazes de calcular a energia eletrostática armazenada em um capacitor de placas paralelas, conhecendo o valor absoluto da carga presente em cada placa e a DDP entre as mesmas. No entanto, existe ainda uma terceira forma, onde nós eliminamos a carga que está presente nas placas. Desta mesma relação, nós podemos escrever que carga é capacitância vezes diferença de potencial entre as placas, e isso, portanto, torna-se 1/2 de C vezes V, que multiplica V. Portanto, 1/2 de C vezes V ao quadrado. Traduzindo, a energia eletrostática armazenada em um capacitor carregado é Q ao quadrado sobre 2C, que fica exatamente igual a 1/2 de Q vezes V, que também pode ser escrito como 1/2 de C vezes a DDP entre as placas ao quadrado. O que vamos fazer com estas expressões? Embora elas tenham aqui sido obtidas num contexto extremamente simples, sem maiores sofisticações, nós vamos explorá-las na sequência do nosso curso para obter relações mais gerais. Em um curso mais avançado de eletromagnetismo, os resultados que nós vamos obter agora são obtidos de forma mais rigorosa. No entanto, nós vamos usar aqui demonstrações que eu chamo de simbólicas ou mais visuais, mas que nos levam aos resultados que nos permitem entender a grandeza da teoria que nós estamos aqui trabalhando. Consideremos um capacitor de placas paralelas. Então, nós temos aqui uma placa. Essa placa possui uma certa área, como nós denotamos desde o início, como A, como rótulo P. Paralela a esta placa existe uma segunda placa. Elas estão separadas por uma certa distância D. Na placa de cima, nós temos uma certa carga mais Q depositada sobre a mesma, uniformemente espalhada. Na placa de baixo, nós temos uma carga menos Q, também uniformemente separada.
E eu convido os senhores agora a explorar este conjunto de relações que nós viemos desenvolvendo até aqui. Nós sabemos que a energia eletrostática armazenada nessa configuração de cargas é 1/2 da capacitância do sistema vezes a DDP entre as placas ao quadrado. Se nós virmos esse sistema, com uma vista de perfil, o que nós veremos é algo similar a esse diagrama que eu agora coloco no nosso querido quadro negro. Aqui embaixo nós veremos a carga negativa uniformemente espalhada. Aqui na placa de cima a nossa carga mais que uniformemente espalhada. E na região entre as placas nós temos justamente o campo elétrico que ocupa esta região. Por favor, nós já demonstramos aqui a capacitância de um capacitor de placas paralelas pode ser escrito como ε0, área das placas, dividido pela distância entre as mesmas. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor de placas paralelas, nós já demonstramos nesse curso, é dado pelo módulo do campo elétrico que existe entre essas placas, multiplicado pela distância entre as mesmas. Portanto, isso pode ser escrito como o módulo do vetor campo elétrico vezes a distância entre as mesmas, e esta grandeza encontra-se elevada ao quadrado. Desenvolvendo essa expressão, o que nós vamos encontrar? 1/2 de ε0 que multiplica módulo do vetor campo elétrico ao quadrado, que multiplica esta distância encontra-se ao quadrado, cancelará com essa. E o que nós temos aqui é área das placas multiplicado pela distância entre as mesmas. Por favor, como é que eu interpreto esse termo, área das placas multiplicado pela distância que as separa? Esse termo nada mais é do que o volume que existe entre as placas. Onde é que existe o campo elétrico? Justamente na região entre as placas. Então, este termo que aqui está, eu vou identificar como volume entre as placas, que é justamente onde existe o campo elétrico que está presente nessa equação. Por favor, nós vamos definir agora uma grandeza que nós vamos chamar de densidade de energia do campo elétrico. Como o nome sugere, eu vou pegar a energia eletrostática e vou tomar a razão dessa energia eletrostática pelo volume onde existe o campo elétrico que gera essa energia, ou que está associado a essa energia. Isto eu vou chamar de U, um rótulo E, para chamar a atenção de que eu estou trabalhando com uma densidade de energia de campo elétrico. Você pode trabalhar com uma densidade de energia de campo magnético também, mas não é esse o contexto no qual nós estamos trabalhando agora. E de acordo com essa expressão, isto pode ser escrito com 1/2 de ε0, módulo do campo elétrico ao quadrado. Este resultado, obtido aqui nesta apresentação, nessa exposição, de uma forma extremamente simples, e que, na verdade, por que não dizer, foi desenvolvida num contexto extremamente particular, o de um capacitor de placas paralelas. Para um curso de introdução ao eletromagnetismo, ou de fundamentos do eletromagnetismo, ou de eletromagnetismo básico, é uma dedução que nós vamos considerar, porque o resultado básico aqui, o resultado que nós estamos obtendo, embora não sendo desenvolvido no contexto mais geral da teoria, é extremamente geral. A densidade de energia do campo elétrico é dada por 1/2 de ε0 multiplicado pelo módulo desse campo ao quadrado. E o que isso significa? Que se o campo elétrico for a zero, não existe mais energia e, portanto, a energia eletrostática que nós estamos considerando desaparece. Portanto, a pergunta passa a ser: o que é fundamental? A carga ou o campo? Esta pergunta é uma pergunta que permeia aí o eletromagnetismo no nível mais geral e que nós não vamos agora trabalhar no nosso curso, porque nós vamos trabalhar com um problema específico,
onde nós vamos agora explorar todos esses resultados que nós obtivemos aqui, a fim de generalizá-los e escrever a energia eletrostática que eu tenho para uma dada configuração de cargas, num caso extremamente geral. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos generalizar esse conjunto de resultados que nós acabamos de obter para aprender a escrever expressões mais gerais, no que eu não vou chamar de uma dedução rigorosa, mas de uma exploração das mesmas, e que nos permitirá calcular a energia de uma dada distribuição de carga. Então, nós acabamos de obter 3 expressões que nos permitem calcular a energia eletrostática. Nós obtivemos essas expressões à luz da dedução de um capacitor de placas paralelas. Acabamos também utilizando o capacitor de placas paralelas para deduzir a densidade de energia do campo eletrostático. E o nosso objetivo agora é entender que essas expressões são extremamente gerais. Para tanto, nós vamos considerar o seguinte problema. Considere uma esfera condutora isolada com carga Q em equilíbrio eletrostático. Como toda boa esfera, nós vamos admitir que ela possui um certo raio R. Ela se encontra isolada e, sendo condutora, todo excesso de carga migra justamente para a sua superfície, por isso a condição de equilíbrio eletrostático sendo imposta aqui. Qual é o nosso objetivo agora? Determinar a energia eletrostática desta configuração de carga que aqui está. Não é a primeira vez que nós nos deparamos com uma certa carga elétrica uniformemente distribuída ao longo de uma superfície esférica. O primeiro sistema onde nós vimos isso no conceito de capacitância foi o bom e velho capacitor esférico. No capacitor esférico, nós consideramos uma casca esférica condutora de raio R1, ao longo da qual uma carga mais Q encontrava-se uniformemente distribuída, e uma carga menos Q externa de raio R2, onde uma carga menos Q encontrava-se uniformemente distribuída. Nós calculamos a capacitância desse sistema e obtivemos a seguinte expressão: ε0 vezes 4π, R2 vezes R1 dividido por R2 menos R1. Por favor, se nós olharmos o capacitor esférico e olharmos justamente a nossa esfera condutora isolada, nós podemos raciocinar que a esfera condutora isolada é exatamente o capacitor esférico na condição em que R2 vai para infinito. Fisicamente significa que essa placa negativa vai embora. Ou R1 para R2 é um número muito pequeno, porque obviamente R1, que é o raio da casca positiva, é um número finito. Se nós tomarmos R2 indo para um número extremamente grande, a razão R1 por R2 deve ir para 0. Então, nós vamos fazer exatamente o procedimento similar aqui na expressão para a capacitância do nosso capacitor esférico. R2 vezes R1 permanece no numerador e nós vamos colocar R2 em evidência no denominador. Isso fica 1 menos R1 por R2. De acordo com o raciocínio que nós acabamos de fazer, R1 por R2 é um número que vai praticamente a 0, porque R2 é muito maior do que R1. R2 que se encontra em evidência pode ser cancelado com esse R2 que se encontra no numerador. E o que nós obtemos aqui é simplesmente a expressão para a capacitância, não mais um capacitor esférico como esse que nós temos aqui nesse desenho, mas uma situação em que ele evolui para a nossa esfera condutora isolada, porque agora ela está efetivamente isolada, a casca externa foi para o infinito. O resultado é ε0, 4π vezes R1, de acordo com essa expressão, onde R1 é justamente o raio da casca esférica interna, que nós identificamos como sendo a própria esfera condutora isolada. Isso, portanto, me permite calcular a energia eletrostática armazenada na esfera condutora isolada como sendo Q ao quadrado por 2 vezes a sua capacitância. Isso nos permite calcular a energia eletrostática como Q ao quadrado por 2 vezes a capacitância, Q ao quadrado dividido por 2 vezes ε0,
4π vezes o raio, e isto é Q quadrado por 8π ε0 vezes o raio R da nossa esfera condutora isolada. O que nós vamos fazer com esse resultado? Nesse momento, nós vamos anotá-lo aqui. A energia eletrostática armazenada nesta configuração de carga é igual à carga Q, que se encontra ao longo da mesma, 8 vezes π ε0 vezes o raio dessa nossa esfera condutora isolada. Para tanto, nós usamos exatamente a primeira expressão que aqui se encontra. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos efetivamente calcular a energia desta configuração de carga utilizando outra expressão, em especial a expressão da densidade de energia do campo elétrico desta configuração. Nós já estudamos esta configuração de carga em várias oportunidades. E o estudante deve se recordar que o campo elétrico de uma configuração de cargas associadas a uma casca esférica de raio R, ao longo do qual nós temos uma carga Q espalhada de forma uniforme, é dada por 0 se nós estivermos dentro dessa casca, ou 1 por 4π ε0 Q por R ao quadrado R versor, se estivermos fora dessa casca. Ou seja, se eu estiver fora da minha casca esférica condutora, ela vai se comportar essencialmente como uma carga pontiforme, em que toda a carga que está espalhada ao longo de sua superfície atua como se estivesse exatamente na origem do sistema de coordenadas. O que nós desejamos agora? Calcular a energia eletrostática justamente a partir da densidade de energia do campo elétrico. Observe que, ao contrário do capacitor de placas paralelas, esse campo está justamente ao longo de todo o espaço, ele é 0 na região interna da casca. Como então nós procederemos o cálculo da energia eletrostática? A energia eletrostática será simplesmente dado pela integral da densidade de energia do campo elétrico, e esta conta será feita ao longo de todo o espaço. Por quê? Porque, em tese, o meu campo elétrico pode existir ao longo de todo o espaço e não simplesmente na região entre as placas, como nós trabalhamos no capacitor de placas paralelas. Se isto é assim, essa densidade de energia é dada por integral ao longo de todo o espaço de 1/2 de ε0. Nós teremos aqui campo elétrico em função do espaço, produto escalar com o campo elétrico em função de todo o espaço, é isso que é o módulo quadrado do nosso querido campo elétrico, vezes o elemento de volume dV. Devido à simetria do problema que estamos considerando, é interessante considerar um elemento de volume em coordenadas polares esféricas. Em coordenadas polares esféricas, esse elemento de volume é r ao quadrado dr seno θ dθ dφ. Claramente, o campo elétrico que estamos considerando possui simetria radial, ou, em outras palavras, este campo elétrico independe de θ e φ. Isso nos permite escrever 1/2 de ε0, nós vamos tirar da integral. Essas integrações em θ e φ, nós também podemos puxar para frente, integral em seno θ dθ, integral em dφ, a integral em dφ de 0 a 2π, a integral em θ de 0 a π, vezes uma integral do módulo do campo elétrico. Esse campo elétrico, se nós considerarmos a integração na coordenada radial, será feita de 0 a r do módulo do campo elétrico ao quadrado, r ao quadrado dr, mais uma integral que vai da superfície da nossa casca até o infinito, do módulo do campo elétrico ao quadrado r ao quadrado dr. Por que está sendo feita esta separação? Porque nitidamente você tem um valor de campo elétrico até a coordenada radial igual ao raio da casca,
em um outro valor, um outro comportamento para esse campo elétrico, quando a coordenada radial vai além do raio da casca. Como nós observamos, o campo elétrico dentro da casca é zero e, portanto, esta primeira integral naturalmente irá a zero. Esta integral fica como exercício para o aluno demonstrar que ela é exatamente igual a 4π. 2π que vem do termo em dφ e um fator 2 que vem da integral em θ. Portanto, a energia eletrostática passa a ser 1 meio de ε0 vezes 4π vezes, agora nós teremos a seguinte integral, uma integral de R até infinito do produto escalar de 1 por 4π ε0 Q sobre R quadrado R versor, produto escalar com R versor, de 1 por 4π ε0 Q por R ao quadrado, tudo isso que multiplica R ao quadrado dr, onde eu estou utilizando esta primeira expressão que está aqui na primeira linha. Claramente este R ao quadrado corta com um desses R's ao quadrado, e o que aparece é 1 meio de ε0 vezes 4π, carga vezes carga, carga ao quadrado. Vamos manter o 4π ε0 que vem daqui, 4π ε0 que vem do outro termo. Portanto, esse termo sai ao quadrado. Integral de R até infinito, portanto, de dr por R ao quadrado. Portanto, nós temos que considerar a integral de dr por R ao quadrado de R até infinito. Essa integral dá menos 1 sobre R, do raio da casca até o infinito, e isto fica, portanto, menos 1 sobre o infinito, mais 1 sobre R, 1 sobre o infinito vai para zero, e isso, portanto, fica simplesmente 1 sobre o raio da nossa casca. Portanto, nós agora retornamos para a expressão que estávamos trabalhando. Nós temos aqui um fator 4π ε0 no numerador, que claramente vai cancelar com um dos termos 4π ε0 que aqui se encontram. E, portanto, lembrando que a nossa integral deu 1 sobre o raio da casca, essa energia eletrostática torna-se Q ao quadrado no numerador, 2 que multiplica 4π, 8π ε0 vezes o raio da casca, resultado esse que é exatamente similar ao que nós obtivemos anteriormente, considerando a expressão Q ao quadrado por 2 vezes a capacitância. Observe que agora nós estamos utilizando a expressão associada à densidade de energia do campo elétrico. Em nenhum momento nós falamos sobre carga. Ou seja, você precisa, dado um campo elétrico, se você conhece um campo elétrico, independente de conhecer a configuração de carga que o gerou, você automaticamente consegue calcular qual é a energia armazenada naquele campo elétrico. Dada a nossa esfera condutora de raio R, onde existe uma carga Q ao longo de sua casca isolada, nós calculamos a energia eletrostática associada a esta distribuição de carga, primeiro por Q quadrado sobre 2C, depois pela densidade de energia do campo elétrico. E, finalmente, eu convido os senhores a raciocinar com essa última expressão, onde a densidade, a energia eletrostática é dada por 1 meio da carga depositada ao longo das placas, vezes a diferença de potencial entre as mesmas. O problema de uma casca condutora, de uma casca ao longo da casca esférica, ao longo da qual existe uma certa carga mais que uniformemente espalhada ao longo da mesma, já foi visto nesse curso em pelo menos 2 a 3 oportunidades. Em especial, eu convido os senhores a assistir, se você perdeu, a videoaula 16 do canal Eletroatividade, Projeto Eletroatividade, que eu e o querido irmão trabalhamos, e lá você vai encontrar esse problema desenvolvido. Eu vou assumir aqui que você tem familiaridade com este resultado ou que você justamente vai assistir essa videoaula para descobrir que o potencial eletrostático associado a esta configuração de carga é dado por carga por 4π ε0 1 sobre R dentro
da casca, ou seja, o potencial é constante, e ele vai ser dado por carga por 4π ε0, 1 sobre R, quando eu estiver fora da casca. Observe que o potencial eletrostático é contínuo ao longo da mesma. Ora, o que isso tem a ver com essa expressão? Este mesmo resultado que foi obtido aqui, em princípio, tem que ser coerente com a questão do potencial eletrostático. Na primeira versão, nós lidamos com a carga espalhada, com a carga presente na placa e com a capacitância do mesmo. Agora, o meu dado de entrada é a carga e o potencial eletrostático que deveria existir entre duas placas. Nós acabamos de ver que você faz a placa do capacitor esférico externa ir para o infinito, trabalha com a capacitância de uma esfera isolada e chega no resultado. Agora eu estou lhe dizendo exatamente o seguinte: um meio, a carga nós temos, quem é o V que está aqui? Este V deveria ser a diferença de potencial entre as placas, mas no contexto onde nós estamos, nós só temos uma placa, porque a segunda foi por infinito, e a carga encontra-se espalhada exclusivamente ao longo do raio, ao longo da superfície. Portanto, o único valor que entra ali para o cálculo da energia eletrostática é exatamente a diferença de potencial, ou mais precisamente o potencial na superfície da casca condutora. Esse potencial é dado por Q, 4π ε0, 1 sobre R, e você obtém energia eletrostática igual a carga ao quadrado por 8π ε0, raio da casca. Esse resultado é muito importante, porque o que ele está nos mostrando é: esta mesma expressão pode ser generalizada. Isto fica um meio. Quem é a nossa carga agora? É uma densidade de carga espalhada no espaço, um dq, vezes um potencial eletrostático. Observe que, de acordo com o raciocínio que nós fizemos, a única componente do potencial que contribui para a densidade de energia é aquela onde existe carga, ou em outras palavras, os termos do potencial onde não existe carga espalhada não contribuem para a densidade de energia, para a energia eletrostática. Por favor, esse resultado passa a ser escrito como um meio de uma integral de uma densidade de carga superficial dA vezes φ de R, se você estiver trabalhando justamente numa densidade de carga superficial, resultado que nós temos aqui, ou um meio de uma integral lambda de R dL φ de R, se você estiver trabalhando no caso em que a sua carga estiver espalhada em uma distribuição linear. O que é de importante aqui é, você pode calcular a energia eletrostática utilizando o potencial eletrostático associado à densidade de carga, você pode calcular a energia eletrostática a partir da densidade de energia do campo elétrico associado, ou utilizando a capacitância da mesma, se conhecer a carga ou se conhecer o potencial propriamente dito. Obrigado.